Glória a Deus. Irmãos, a você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15. E hoje nós vamos estudar a nossa 14ª parábola. Estamos numa série nas quartas-feiras, estudando a respeito das parábolas de Jesus, aprendendo com os ensinamentos de Jesus por meio de suas parábolas. E o que nós temos observado, irmãos, é a clareza, a atualidade, a vida, na realidade, a vida que a palavra de Deus ela tem. Ela é tão viva, ela é tão poderosa, que mesmo tendo sido aplicada para um povo totalmente fora do nosso contexto, ela se aplica também às nossas vidas, ela nos traz ensinamento. Certamente hoje vamos aprender mais um pouco com as parábolas de Jesus, e hoje vamos estar lendo a parábola do filho pródigo. Amém? A parábola do filho pródigo. Mas antes vamos ler aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 15. Amém? Capítulo 15 de Lucas, versículo 1 e 2. Inicialmente diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, presta bastante atenção nesses dois versículos, porque ele tem tudo a ver com aquilo que vai acontecer agora. Veja só, o versículo 1 diz o quê? Que aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores se aproximavam dele para o ouvir. Amém? E o versículo 2 diz: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Agora vejamos o versículo 11. Vamos lá? Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na realidade, essa parábola que nós lemos, ela faz parte de uma tríade, né, de 3 parábolas que Jesus conta. E as 3 parábolas, né, não li as 3, mas se conhece, né, das 3, a mais conhecida. Eu acredito que uma das parábolas mais conhecidas de Jesus é a parábola do filho pródigo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas. Há muitas outras parábolas que às vezes as pessoas não conhecem tanto, mas a parábola do filho pródigo eu acredito que é uma das mais conhecidas no meio cristão, né? E ela surge juntamente com mais outras 2 parábolas, que começa com a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, né, do dracma perdida. E todas as 3 parábolas, ela tem a mesma finalidade, tá bom? Ela tem o mesmo propósito. Só lembrando que todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele estava ensinando um princípio moral ou espiritual. Ele estava trazendo um fundamento ou um ensinamento para seus ouvintes. E como é que essas parábolas elas nascem? Justamente do versículo 1 e 2, que nos traz a explicação. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, Jesus estava sempre no meio de publicanos e pecadores. Isso não quer dizer que Jesus ele era um pecador, mas isso quer dizer que ele veio buscar o que se havia perdido, como ele mesmo defendia o seu ministério dizendo que não é o são que precisa de médico, mas é o enfermo. E como ele mesmo declarava, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando Jesus estava diante da multidão, os publicanos e os pecadores o assistindo, então os escribas, né, e os fariseus começavam a murmurar contra Jesus, porque eles achavam que Jesus, por pregar a palavra de Deus e ser um mestre em Israel, ele não devia se misturar com os publicanos e com os pecadores. Agora veja só, quem eram os publicanos? Já falamos disso aqui de outras vezes, mas vamos lá. O publicano, ele era um judeu, que ele trabalhava a serviço do Império Romano, né? Só lembrando que naquela época, nos dias de Jesus, Roma, né, o Império Romano, ele dominava o mundo, né? Então, ele dominava sobre todo mundo naquela época lá. Então, os judeus estavam debaixo da autoridade do domínio, né, dos Césares, né, de Roma. Então, alguns judeus trabalhavam para o Império Romano como cobradores de impostos. E esse nome publicano é justamente dado aos cobradores de impostos. Só que os judeus, né, detestavam esses judeus porque eles diziam que eles eram traidores, que eles ficavam extorquindo, roubando, né, os seus, digamos assim, os seus naturais ali, né? Aqueles que eram, digamos, natural com ele, né? Os seus irmãos, né? Os seus compatriados, vamos dizer assim. E, em contrapartida, os pecadores era qualquer outra pessoa, né? Os beberrões, as meretrizes, os comelões. Então, todas essas pessoas eram consideradas como os pecadores. Os escribas eram aquelas pessoas que faziam cópias, né, dos escritos, dos manuscritos, ou seja, a Bíblia naquela época, né, claro que naquele tempo não havia gráfica, né, para imprimir a Bíblia como nós temos, né, ou na realidade naquela época alguns livros, né, que eram escritos pelos escribas e depois foram ajuntados, né, ali organizados para se formar a Bíblia. Até então
nesse tempo, nesse período de Jesus, nenhum escrito ainda do Novo Testamento, né? Nenhum escrito do Novo Testamento, mas apenas escritos do Antigo Testamento. Então, os escribas se tornaram doutores na lei. Imagina aqueles homens de tanto estudar a lei, de tanto copiar, né, fazer os escritos bíblicos lá. Então, eles se familiarizaram tanto com a palavra que se tornaram conhecedores. Então, esses homens, escribas e fariseus, eles eram pessoas estudiosas da lei e muitas vezes consideradas como pessoas religiosas. Então, é devido a essa questão de eles se tornarem religiosos que eles combatiam ou não aceitavam Jesus de estar sempre ensinando ou no meio dos publicanos e dos pecadores. Então, diante dessa situação, né, Jesus propõe para ele uma parábola. A primeira parábola que ele conta é a parábola das 100 ovelhas, né, dizendo que um homem tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma das ovelhas. E ele diz assim, qual homem tendo 100 ovelhas e perdendo uma, ele não guarda as 99 e não vai à procura daquela que ele perdeu. E uma vez que ele a encontre, ele volte regozijando porque ele a achou. E depois ele conta a parábola também de uma mulher que ela tinha 10 dracmas, ou seja, um tipo de moeda grega, né? E essa mulher, ela vem a perder dentro da casa dela essa moeda, esse dracma, e ela acende a luz, né? Ela pega o candeeiro, ela pega uma vassoura, e ela varre, ela vasculha ali, ela procura aquela casa até encontrar o dracma dela, e quando ela encontra, ela se regozija. Então, essas duas parábolas, somando com a terceira, que é a parábola do filho pródigo, ela vai apontar sempre para a mesma questão. E qual é? O extraordinário amor de Deus. Porque veja só, os fariseus e os escribas condenavam Jesus, reprovavam Jesus, por ele se juntar aos pecadores e aos publicanos. Então eles se julgavam que superiores ou melhores do que aquelas outras pessoas. A religião deles, né, que eles serviam, ou eles acreditavam que eles eram tão religiosos que eles eram merecedor e os publicanos e os pecadores não eram merecedores. Então, a partir daí, Jesus conta essa série de parábolas, né? E quando entra na parábola do filho pródigo, ela se torna ainda muito mais clara ainda, né? É interessante a gente ver que nessa parábola do filho pródigo, Jesus só coloca a figura de 3 personagens, né? A primeira personagem é a personagem do filho mais moço, a personagem do pai, e posteriormente ele vai entrar em detalhe para falar do filho mais velho. Então, já vai ficar claro aqui para a gente entender, para a gente contextualizar, que esse filho mais novo, o filho mais moço, ele certamente já está ali tipificando ou exemplificando os publicanos e pecadores. Tá? O filho mais moço, ele tipifica os publicanos e os pecadores. O pai, claro, né, está bem nítido aí a figura de Deus, amém? Até porque a ideia da parábola é falar do extraordinário amor de Deus. E o filho mais velho, ele vai representar com certeza os fariseus e os escribas, tá bom? Só para a gente entender. Aí Jesus conta essa parábola, e é claro, irmãos, é claro, né, que eles entenderam que Jesus havia ou estava falando ali para eles, mostrando esse amor maravilhoso de Deus. E ele começa a contar, né, e essa parábola ela é bem clara, né, a respeito desse filho que é dado como filho pródigo, ou seja, aquele que esbanja, aquele que desperdiça, né? E a gente vai ver a atitude do filho mais novo. Ele pediu a herança, e a gente, claro, sabe que herança é algo que a gente recebe, né, de alguém após a sua morte, né? Há uma partilha. Na realidade, o filho mais moço, ele tinha direito a 1/3 da parte da herança. Haviam só 2 filhos, mas segundo a lei, o filho primogênito, né, o filho mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança. Tá? Então, a herança era dividida por 3, mas 2 partes era do mais velho e uma parte era do mais moço. Ou, dependendo da quantidade de filhos que tivesse, sempre 2 partes
né, da herança, 2/3 ali, era para o filho mais velho. Então, vamos lá. O filho mais moço pediu a herança dele, o pai ainda em vida. E o que eu acho mais interessante aqui, irmãos, é que o pai, né, não bate de frente com ele, dizer, poxa, meu filho, eu nem morri ainda. Ele poderia negar, não poderia dizer, não, eu não vou te dar a herança ainda, não chegou o tempo, não é a hora, e ele simplesmente negar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas isso vai demonstrando, vamos dizer assim, a atitude daquele filho. Primeiro, ele, de certa forma, confronta o pai pedindo a sua herança, né? Outra questão, ele mostra o quê? Um total egoísmo. Ele não pensava no pai, de dizer, poxa, o meu pai trabalha tanto aqui, ele é tudo que nós temos, e ele, né, ele tem apenas a mim, meu irmão, vou ficar com ele até a velhice aqui, vou cuidar dele. Não, ele demonstra, na realidade, ser egoísta, não pensava no pai, pensavam que seus planos, né, estavam à frente de qualquer coisa, nada mais importava, apenas os seus planos importava. Então ele pôs isso na cabeça e ele foi viver como ele queria, ele foi viver longe do pai. A Bíblia diz, passando não muitos dias, ele pegou a sua herança e ele foi embora, e a Bíblia diz, para uma terra muito longe, tá? Depois vai dizer que houve fome nesse país, para a gente entender que realmente ele saiu de dentro, né, daquele contexto, digamos assim, de nacionalidade, né, de perto da sua família, ele foi para uma terra longínqua, para uma terra muito distante. E a Bíblia diz que ele chegando lá, ele desperdiçou de tudo que ele tinha, né? Ele desperdiçou de tudo que ele tinha, ele usou, ele gastou, ele esbanjou, por isso que ele é o filho pródigo, ele esbanjou tudo que ele tinha. E quando, né, ele esbanjou tudo que ele tinha, a Bíblia diz que aquele país entrou num período de fome muito grande, né? Entrou num período terrível de fome, e aquele moço já não tinha mais com que se alimentar, não tinha mais dinheiro, né? Não tinha mais ninguém com ele. Então, ele foi trabalhar, ele agregou-se, né, a uma fazenda, vamos dizer assim, de um homem que era criador de porcos, e ele passou a cuidar desses porcos. Observa só, irmãos, ele passou a cuidar dos porcos, e a Bíblia diz que ele sentia tanta fome, que ele tinha desejo de comer, né, das comidas dos porcos ali. Veja só, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja só, nem a comida dos porcos ele tinha para comer. Irmãos, e o interessante aqui é que Jesus está contando essa parábola para os judeus, né? E aqui tem todo um contexto do judaísmo mesmo aqui impetrado. Agora, vejamos só, segundo a lei, um judeu, ele considerava impuro, e realmente, segundo Deus, realmente, o porco, ele era considerado um animal impuro, né? Um judeu, ele não poderia comer porco, ele não poderia nem tocar num porco, está entendendo? Porque se ele tocasse num porco, ele era considerado como uma pessoa imunda, como uma pessoa impura. Mas esse texto, irmãos, ele começa a mostrar, digamos assim, a degradação que aquele homem começa a enfrentar. A partir do momento que ele sai da casa do pai, ele começa a entrar numa queda, né? Numa queda sem precedentes ali. Então, o que é que acontece? Ele perde a sua riqueza, né? Ele tem definitivamente uma queda total da sua espiritualidade, porque é claro que quando ele começa a confrontar o pai pedindo a herança dele, ele já começa a entrar num declínio espiritual. E quando ele realmente consome tudo que tem e começa agora a cuidar de porcos, né? A cuidar de porcos, isso mostra a impureza espiritual que aquele homem estava vivendo. E o pior ainda, né? Uma crise, né, de identidade. Ele perdeu a identidade dele. Ele sabia que, como um judeu, ele não poderia se ajuntar com porcos. Mas mesmo assim ele está vivendo esse cenário. E tudo isso vai mostrar, irmãos, o declínio, a queda espiritual que aquele filho mais moço passou a viver a partir do dia que ele saiu da casa do seu pai. Amém? Agora, o interessante aí é que Jesus mostra um arrependimento. Esse filho mais moço, quando ele chegou nessa determinada situação, ele começou a pensar o seguinte: puxa, na casa do meu pai, até os diaristas lá, né, até as pessoas que prestam serviço diário para ele, tem fartura, não passa fome. E ele pensou consigo: puxa, eu posso ainda voltar para a casa do meu pai?
E ele prepara um sermão, ele prepara um discurso, né? E ele já prepara na mente lá, ele diz, eu vou voltar, e quando eu estiver de frente com meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um diarista do Senhor, né? E como já dissesse assim, e já estará bom demais para mim. Irmãos, observa que aquele filho tinha tudo, e ele não valorizava o tudo que ele tinha. Ele tinha tudo por estar na casa do pai, mas ele não conseguia enxergar isso. Mas parecia que era necessário ele perder tudo que ele tinha conquistado, do que era do pai, que ele não valorizava, mas quando ele chega nesse declínio moral, espiritual e financeiro, ele cai em si. Ele cai em si, ou seja, ele começa a pensar, né, talvez assim, puxa, que loucura é essa minha? Que atitude é essa minha de ter me afastado do meu pai, de ter pego a minha herança, de ter gastado de forma dissoluta, de entrar nesse estado degradável, deplorável, moral, espiritual, financeiro que eu entrei? Bom, ele se arrepende e ele volta, a Bíblia diz que ele volta para a casa do pai. E o interessante aqui, irmãos, dentro desse texto, é que a Bíblia nos dá a entender que o pai o aguardava, o pai o esperava. Porque a Bíblia diz que enquanto ele vinha, o pai o avistou de longe. O pai o avistou de longe. E o pai corre de encontro ao filho que havia saído de casa. Olha só, aquele filho que foi ele, não foi o pai que expulsou ele de casa. Foi ele quem saiu de casa por sua livre, e espontânea vontade. Mas o pai sai de casa agora. O pai não esperou naquela mentalidade, não. Ele saiu, ele que volte. Não. É interessante que quando ele vinha de longe, o pai já saiu de dentro de casa, já foi o encontro dele. E a Bíblia diz que o pai o abraçou e o beijou. E o que eu acho extraordinário nisso, irmãos, é porque certamente esse homem devia estar muito sujo, muito fedido. Ele estava rasgado, eu acredito que ele estava rasgado, sujo, descalço, cabeludo, barbudo, estava daquele jeito deplorável mesmo. Mas mesmo assim, o pai, quando olhou para ele, ele não enxergou nada disso. Ele não enxergou sujeira, ele não enxergou fedor, ele não enxergou roupas rasgadas, que ele estava descalço, barbudo, sujo, não. Ele apenas enxergava o seguinte: esse é o meu filho e eu vou de encontro a ele. A atitude do pai é uma atitude, irmão, gloriosa, que realmente demonstra aqui, irmãos, o extraordinário amor de Deus. Era isso que Jesus estava ensinando para os fariseus e para os escribas. E aquele homem, quando o abraça, e eu acredito beijando seu rosto, seu pescoço ali, naquele momento alegre, naquele momento, realmente de muito amor sendo manifestado ali, aquele homem, ele dá uma ordem ali para os seus servos, que aquele homem era muito rico. Ele diz, olha, é certo, eu penso, claro, que ele mandou ele tomar um banho, alguém levar ele para que ele tomasse um banho gostoso ali, e depois desse roupas para ele. Porque ele estava rasgado, estava sujo, ele não estava digno de um filho. Então, aquele pai, ele manda primeiro vestir, dar roupa, vestimenta para aquele filho. E a vestimenta dentro desse contexto, irmãos, ele tem tudo a ver com a honra, O pai o honra de novo, é manifestado honra sobre a vida dele, veste. Ou seja, ele estava vestido de uma forma que não era uma forma honrosa. É interessante isso, que a gente vai ver que quando o homem pecou, ele percebeu que ele estava nu, não é isso? E o homem foi e ele fez roupas, roupas ali com a figueira para ele. Então, esse contexto aí nos leva a ver o declínio espiritual que ele estava. Ele estava o quê? Totalmente despido, nu, sujo. Era necessário o quê? Uma purificação e uma vestimenta nova de honraria para ele. Aí o pai diz agora, traga um anel e ponha no dedo dele. E esse anel, irmão, sabe o que acontece? O pai restitui a herança dele a partir daquele momento. Esse anel demarca, começa a mostrar ali para aquele filho um sinal de autoridade. Ele saiu de casa, ele vem com aquele discurso pronto, dizer, pai, me recebe apenas como um empregado. Ele não chega nem a falar isso. O pai já manda colocar um anel, ou seja, olha, ele é recebido como filho novamente. E eles têm autoridade de novo aqui sobre os servos novamente. E a terceira questão é que o pai manda colocar sandália nos seus pés, calçar os seus pés. Isso para mostrar que ele não era um servo nem um escravo,
porque os escravos que andavam descalços, e aquele homem certamente ele chegou lá descalço, ele chegou todo num contexto de um escravo, né? De uma pessoa perdida, suja, imunda, moribunda, e naquele momento o pai restaura naquele filho, realmente a autoridade de filho repousa sobre ele novamente. E o interessante é que ele manda matar um novilho cevado, ou seja, um bezerro ali que era pronto para uma ocasião especial. E certamente, irmãos, o pai preparava, irmãos, o filho não imaginava nada disso, mas eu penso aqui, o pai tinha tudo preparado, sempre no controle. Quando o meu filho voltar, eu vou vesti-lo novamente, eu vou calçá-lo novamente, eu vou pôr um anel no seu dedo novamente, eu vou comemorar com o novilho, independente da forma que ele chegue. Quando ele chegar aqui novamente, ele será bem recebido, ou seja, o pai sempre teve o controle da situação nas suas mãos. Amém? Ele aguardava o retorno do seu filho. Ele sempre aguardou. Talvez o filho saiu de casa sem imaginar voltar. Talvez ele pensando, eu vou curtir minha vida agora. Eu nunca mais volto para a casa do meu pai. Ele foi para uma terra muito longe, mas ele voltou. E o pai o aguardava. Estava tudo sob controle. E o interessante é que esse novilho, quando ele é morto, né? Ele é morto e eles começam a comer, a beber, a festejar, a dançar. Tem música naquela casa, alegria naquela casa, música, a dança, as pessoas dançando, se alegrando. Por quê? Porque aquele filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então você vai ver, irmãos, que nas 3 parábolas que Jesus conta, é contextualizado essa questão. Veja só, volta comigo no capítulo 15 de Lucas. Então você vai ver aqui, primeiro no versículo 7. Veja só, Lucas 15, 7, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, tanto na parábola da ovelha perdida, quanto na parábola da dracma perdida, quanto na parábola do filho pródigo, existe festa, júbilo, alegria. Por quê? Porque Jesus está contextualizando o extraordinário amor de Deus. Agora veja só, o pai se alegrou e aparentemente, se a história tivesse terminado aqui, já estaria para lá de bom, não é verdade? Já estaria ótimo o que estava acontecendo, mas, de repente, o filho mais velho, finalzinho da tarde já, ele vai chegando, dos seus afazeres, e quando ele vê de longe, ele escuta música, vê dança, e ele pega um dos conservos ali e diz, olha, o que é que está acontecendo aí em casa? Ah, é que o teu pai ele mandou matar o novilho cevado porque o teu irmão voltou. E como gratidão, ele está feliz porque ele voltou com saúde. Então ele mandou e está lá regozijando, celebrando, dançando, se alegrando. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o filho mais velho ele não quis entrar em casa. E o interessante é que a atitude do pai é a mesma, tanto com o filho mais novo quanto com o filho mais velho. Observa que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Aqui a gente tem um extremo. A gente tem um filho que desperdiçou o que o pai tinha, e a gente tem um filho aqui que, de certa forma, ele vai dizer que ele sempre honrou, que ele sempre guardou, ele nunca despaste aqui. Aqui é o contrário, e a figura do fariseu escriba em contrapartida. Mas da mesma forma que o pai saiu para recepcionar o filho que havia saído e gastado seu dinheiro, o pai da mesma forma saiu de dentro de casa. Observe esse amor, para pensar nisso. Ele já tinha recepcionado seu filho mais novo, está tudo bem, opa, o mais velho não quer entrar, opa, é preciso buscá-lo para dentro de casa também. E ele vai lá, e ele vai perguntar para o filho, filho, o que é que está acontecendo? E aquele filho lá, num tom ali de desabafo, num tom ali de como se tivesse decepcionado com o pai, decepcionado com a situação. Aí ele diz assim, versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai
procurava conciliá-lo. Da mesma forma que o pai saiu para buscar o filho mais novo, ele saiu dentro de casa também. Ele disse, não, imagina o pai disse, não, problema dele. Eu estou aqui regozijando com meu filho, diga ele que entre, que ele venha se alegrar também. E ele tinha autoridade para obrigar o filho dele a entrar. Não é verdade? Mas mesmo assim não, ele saiu de dentro de casa, ele foi lá para convencer, para conciliar, né? Para quebrar qualquer falsa imagem. Aí aquele filho diz assim, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandasse matar para ele um novilho cevado. Irmãos, veja só, irmãos, a gente não vê nessa parábola aqui um sinal de preocupação desse filho mais velho também com o pai. Da mesma forma que o filho mais novo não se preocupou com a saúde do pai, de pensar, puxa, meu pai já está envelhecendo, eu vou para tão longe, talvez ele nunca mais me veja, eu poderia estar cuidando das coisas dele junto a ele. Também a gente não vê preocupação desse filho mais velho. A gente não vê ele preocupado com a tristeza que o pai sentia por ter o filho mais novo longe dele. A gente não vê aqui nesse texto aqui, esse homem preocupado dizer, puxa, o meu irmão chegou, e se meu pai está feliz, eu vou me alegrar também. Porque ele vai usar a expressão o quê? Esse teu filho. Ele não usa a expressão, esse meu irmão. E na realidade são o quê? São irmãos. Mas ele não se enxergava como irmão. Era a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo ali para o escriba, para o fariseu. Olha, está vendo esse publicano aqui, está vendo esse pecador? Ele é teu irmão também. E é como eles não estivessem enxergando isso. E aquele filho agora, irmãos, ele vem com um falso discurso agora. Ele vem com um falso discurso porque ele estava perto, né? Ele estava próximo do pai, o filho mais velho estava próximo, porém distante. Né? Ele tinha o amor do pai, porém ele não aproveitava, ele esbanjava do amor do pai, ele desperdiçava do amor do pai, ele nunca usufruiu do amor do pai. A obediência que ele tinha ao pai era por interesse. Era uma obediência por interesse. Ele não se preocupava com a dor do seu pai, com a perda do seu irmão, e sua obediência era por interesse, porque ele vai dizer assim, olha, o que foi que ele disse? Tantos anos eu te sirvo, olha só, eu te sirvo. Ele diz assim, puxa, há tanto tempo eu estou aqui com o Senhor, não. E o interessante é que aparentemente ele fala de um jeito que quem olha aqui passa a ter uma falsa impressão que o pai é injusto. Não é verdade? Não dá uma falsa impressão que o pai aqui é injusto? Puxa, o filho mais velho, o filho mais novo, recebeu já parte dele da herança. E voltou a ser herdeiro de novo. Né? Puxa, ele recebeu ele com honraria. Né? E agora, tanto tempo aqui com ele, ele nunca fez uma festa, ele nunca me deu um cordeirinho sequer para eu matar, ele nunca me deu nada. Puxa, esse pai é injusto. Parece que justamente Jesus está retratando essa ideia que o fariseu, que o escriba tinha. Né? Que não, Deus, ele não pode salvar a qualquer pessoa, não. Deus não pode salvar o publicano, a Deus não pode salvar o pecador de forma alguma, só aqueles que realmente honram Ele, só aqueles que servem a Ele, só aqueles que buscam a Ele. Mas observa que Jesus está falando de uma falsa obediência, ou de uma obediência por interesse, ou seja, uma religiosidade. E aqui a gente começa a ver o que, irmão? O legalismo, né? Ou seja, a pessoa se acha merecedora de algo. Os publicanos e os pecadores mereciam tanto da graça quanto o fariseu e o escriba. Só que eles repudiavam seus irmãos. E o que Jesus mostra é que ambos estavam na mesma situação. Os dois estavam do lado de fora da casa do pai. E era necessário o pai ir de encontro para buscá-los para dentro. Para realmente fazer com que eles entendessem realmente a condição e a questão de ser filho. E aí, irmãos, a gente começa a fazer algumas aplicações para a nossa vida. E eu fico pensando assim, quem somos nós nessa história? Quem somos nós? A Bíblia aqui
não vai, de forma alguma, nos dizer o que aconteceu depois. Porque o que acontece, a partir do versículo 31, é que o pai vai dizer assim: então lhe respondeu o pai, meu filho, veja só, meu filho, você, ou seja, você também é meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, ainda que ele não usufruísse, mas é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, observa, irmão, como o pai aqui, ele é apaziguador, porque enquanto o filho mais velho disse, esse teu filho, ele disse, não, você é meu filho, mas esse também é teu irmão. E ele coloca dessa forma, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí a gente vai ver que as três parábolas, elas se fecham nessa questão que Deus tem prazer em buscar aquele que se havia perdido. Mas aplicando para a nossa vida, quem somos desses filhos, não é verdade? Quem somos desses filhos? Podemos contextualizar da seguinte forma, né? O filho mais novo é aquele que está perdido lá fora, aonde o filho mais velho, ele poderia sim ter ido atrás do seu irmão. Ele poderia ter ido atrás dele. Ele tinha autoridade para isso, que ele era o primogênito. O filho primogênito, ele tem autoridade. Ele que herdava tudo, né? Ele passava ali no patriarcado, né? Quando o pai morresse, era ele que assumia o peso da família ali sobre ele. Ele tinha autoridade para isso, para ir buscar o seu irmão perdido. Mas ele foi? Não. Aí quem somos nós? O que é que essa história, essa parábola nos ensina? O que é que ela nos ensina? Como é que a gente pode aplicar ela para a nossa vida? Certamente a nossa responsabilidade de saber que há filhos, irmãos nossos lá fora perdidos, que nós podemos ir de encontro a ele e buscá-los. E nunca olhar para alguém, irmãos, e achar que ele não é merecedor da graça nem da salvação. E achar para essa pessoa aí que ela não deve, né, porque ela é uma pecadora, porque ela é isso, aquilo, outro, de forma alguma. Né, Deus, de uma forma geral, Jesus ele morreu para que todo aquele que nele creia. E nós, como igreja, nós como filhos, né, devemos tanto usufruir dos benefícios do Pai da cruz, como ao mesmo tempo ir atrás de filhos perdidos. Porque o prazer maior de Deus é esse, é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Na realidade, Jesus também está ensinando para aqueles homens sobre o sentido da graça, que a graça não tem nada a ver com o esforço que eu faço, ou com a obediência que eu tenho. Irmãos, nós somos obedientes como, eu vou dizer assim, nós somos obedientes como... não uma troca, mas como gratidão a Deus por aquilo que Ele nos faz, mas entendemos em contrapartida que não é a nossa obediência que nos dá direito à salvação. Não. Eu sou obediente, eu mereço ser salvo. Não, nós somos salvos mediante a graça. Amém? Pela graça. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Não é porque nós somos obedientes, nos tornamos obedientes porque Ele morreu por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa obediência é só resposta do que Ele já fez por nós. Amém? A nossa obediência é apenas resposta a Deus. Ela não nos salva, mas ela mostra que nós somos salvos. E não, irmãos, de forma alguma nós não precisamos vestir uma capa, né, de pessoas religiosas. De forma alguma. Porque a gente vai ver que esses fariseus e esses escribas, eles eram meros religiosos, cumpridores de alguma lei, de algumas leis. Porém, o amor ao próximo não existia no coração deles. E outra questão aqui de aplicação é o perigo da religiosidade, né? A religiosidade, a religião, irmãos, né? É um perigo. Porque a primeira coisa, a pessoa acha que tudo que ela recebe é por mérito dela, né? É por causa de uma penitência, é por causa de um autoflagelo, é por causa de um sacrifício que ela faz. Então ela se julga merecedora. Essa questão da religião é um perigo muito grande, né? É um perigo. Então a gente começa a aplicar isso para a nossa vida.
Certamente Deus tem prazer naquele que se havia perdido. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Ele disse assim, que Deus se alegra, né, por olha, versículo 7. Assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque, poxa, veja só, as 99 ovelhas já estavam guardadas. Para que se alegrar com as 99 que já estavam guardadas? Elas já estavam guardadas, já estavam salvas. A alegria é pela ovelha perdida. Então o júbilo não é por 99 justos, o júbilo é por uma que se perdeu. Irmãos, o nosso amor pelo perdido tem que ser a esse nível. Amém? O nosso amor pelo perdido tem que ser nesse nível. De saber que se a pessoa estava sendo conduzida à perdição eterna, como a Bíblia diz, e nós a convencermos dos seus pecados, e nós a convencermos para que ela possa entender que Jesus é o meio de salvação para chegar a Deus. Observa só, esse pai, ele saiu da sua casa, ele foi de encontro aos seus filhos. É assim, irmãos, a graça é dessa forma. Quem estabeleceu esse meio foi o pai. É ele quem veio buscar. Ele veio buscar tanto o mais novo quanto o mais velho. Ele veio buscar tanto o pecador quanto aquele que se considera santo, justo, bom demais, mas para que ele entenda também que ele precisa de arrependimento. O que aconteceu? O pai, ele veio enviando seu filho até a terra. Ele enviou o seu filho. Para quê? Para que todos quantos crescem pudesse chegar ao arrependimento e pudesse chegar à salvação. Qual é o contexto que ele fala aqui, né, no final? Porque esse filho, né, porque o teu irmão, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, todos que estão longe de Jesus, essa é a descrição espiritual que Jesus aplica. Todos que estão longe de Jesus estão perdidos e estão mortos. Irmão, a morte é a expressão de uma miséria total para o corpo, não é verdade? De decomposição, de putrefação. Como é que Paulo ele diz que nós antes andávamos ou estávamos? Verifica comigo lá o capítulo 2 de Efésios e o versículo 1. Ele diz assim, olha, e ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando ainda vós mortos. Observa só, irmãos. E o que foi que Jesus falou ali? Jesus falou que aquele homem, né, estava morto e ressuscitou. Ainda vem em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Então, a Bíblia vai dizer aqui, ó, que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. E Paulo vai dizer que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E o que foi que aquele pai falou para o filho mais velho? Ele estava perdido e foi achado. Prazer de Deus. Ele estava morto e reviveu, ou seja, voltou a ter vida. Irmãos, esse é o estado espiritual de todos que estão longe de Jesus, irmãos. Observa isso. E nós somos aquele que podemos ir de encontro a essas pessoas. Eu vou dizer que nós, muitas vezes, estamos mais contextualizados com o filho mais velho do que com o mais novo. Porque é o nosso dever de falar, de fazer com que esses filhos venham à casa do Pai. Aceitem a Jesus, reconciliem com o Pai através de Cristo. É o nosso dever, irmãos, porque Jesus está voltando. Cada dia que se passa, Jesus está prestes a voltar, está nas portas, como se diz, Jesus brevemente voltará. E essa parábola enfatiza o grande, excepcional, extraordinário amor de Deus pelo perdido, pelo pecador. Então todos, sabe de uma coisa, todos
todos os seres humanos, independente do seu grau, do seu nível de pecado, se ele se arrepender, ele será salvo. Nós não podemos salvar ninguém, mas nós podemos pregar o evangelho para alguém. Amém? Nós podemos dar a oportunidade para que alguém seja salvo. Você pode, você é capaz. Você conhece a Bíblia, você ouve a palavra, você é salvo. Compartilhe da sua salvação, compartilhe da sua vida, do seu testemunho, compartilhe daquilo que Deus faz na sua vida. Amém? Que o Senhor nos dê da sua graça e que a gente entenda e aplique, amém? Sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, por gentileza.